Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e dessa vez eu vou falar sobre a maledicência. A maledicência ou a fofoca, né, é um hábito que muitos de nós cultivamos no nosso dia a dia, sem nos darmos conta de como esse hábito é prejudicial para nós mesmos, porque nós adquirimos compromissos, responsabilidades pelo mal que causamos a partir do uso da nossa palavra, quando nós nos deixamos levar por esse tipo de comportamento. E a palavra tem força, né? O que nós dizemos, quando o que nós dizemos ajuda a construir, a consolar, a educar, a edificar, a levar conhecimento, isso é importantíssimo. Mas quando a nossa palavra é utilizada para denegrir, prejudicar, trazer sofrimento para as pessoas, destruir a fama, né, a reputação de alguém, isso é terrível. E nós assumimos então a responsabilidade por tudo que nós fazemos. Como diz o ditado, eu vou colher tudo que eu plantar. Se o meu plantio está na ordem do bem, eu vou colher o bem. Se o que eu plantar é ruim, é mal, eu vou colher o mal. Porque tudo, a vida funciona como um bumerangue. Eu jogo e aquilo volta para mim. Eu jogo bem, volta o bem. Eu jogo mal, volta o mal. Então, nesse vídeo, eu vou lançar mão de 2 textos que estão no livro Garimpeiros do Além. Esse livro é uma psicografia da Maria Cecília Paiva. Está nesse livro aqui, Garimpeiros do Além, e eu escolhi 2 textos do Bezerra de Menezes. Tem outros espíritos que participaram desse livro, mas eu escolhi 2 textos do Bezerra. Então, no primeiro texto, o Bezerra vai falar que a fofoca, ela tem consequências muito graves para o espírito. E ele diz assim, que ela decorre de um coração não nobre, de um coração ainda cheio de sentimentos negativos, que é o que caracteriza o coração que não é nobre. Então ele diz assim, o coração nobre desvela-se por sintonizar-se com a palavra sábia. Qual é a palavra sábia? É a que edifica, é a que consola, é a que traz coisas boas, né? A palavra sábia. Mas ele continua, entregando-se em horas oportunas ao grande mistério de elevar o padrão vibratório das conversações. Então, assim, quando a nossa palavra é sábia, quando da nossa boca sai coisas boas, todo o ambiente se beneficia, eleva o padrão vibratório do ambiente. Então, olha a importância. Agora, quando da nossa boca saem coisas frívolas, o padrão vibratório cai. Então, quando nós somos cristãos e espíritas, e temos plena consciência da força da nossa palavra, nós vamos pensar 1000 vezes antes de nos entregar a esse tipo de atitude. Além do que, Jesus foi pródigo ao nos ensinar a termos um relacionamento com o nosso próximo, quando ele disse que nós não devemos fazer o outro aquilo que a gente não gostaria que o outro nos fizesse. Então, isso cabe para maledicência. Então, eu gostaria que alguém falasse mal de mim, eu gostaria que alguém destruísse a minha reputação, eu gostaria que alguém me prejudicasse. Então, eu não devo fazer isso com o meu semelhante, com o nosso próximo, com o meu irmão. Uma outra passagem, que eu também acho que ela é pertinente para esse vídeo, é que o maledicente, via de regra, ele se dá o direito de, ao falar do outro, ele está julgando o outro.
ele está acusando o outro de alguma coisa. Então, no capítulo 7 do Sermão da Montanha, tal qual foi registrado por Mateus, o Mateus lança a mão daquela passagem onde Jesus fala: tu vês o argueiro no olho do teu irmão, mas não vê a trave que está no teu olho. Ou seja, nós vemos o defeito do outro, vemos o argueiro, quer dizer, um cisco no olho do outro, quer dizer, um defeito pequenininho a gente vê no outro, mas a gente não vê que às vezes o nosso defeito é muito maior do que aquilo que a gente está vendo no outro. E aí aquela famosa imagem, né? O dedo que aponta o defeito da pessoa, do nosso semelhante, tem 3 apontando para o meu defeito. E eu preciso ver isso, porque muitas vezes, quando a gente enxerga algo no outro, nós estamos projetando algo que está em nós. Então, percebi, eu vou parar para pensar, será que o que eu estou vendo no outro não está em mim? Se estiver, eu vou procurar primeiro me corrigir. Porque na sequência desse ensino, Jesus fala assim: como podes querer tirar o argueiro do olho do teu irmão se estando a trave no teu olho? Então, veja, que Jesus não está falando que a gente não pode corrigir o outro, mas ele está falando que primeiramente nós devemos nos corrigir, porque aí a gente vai adquirir autoridade, nós vamos ter força moral. E nesse passo, eu me lembro de uma história que o Divaldo Franco contou a respeito de uma mãe que tinha um filho diabético e o menino não seguia as orientações do médico de parar de comer açúcar. E então ela leva o menino para o Gandhi, ver se o Gandhi conseguia convencer o garoto. E o Gandhi, depois de ouvir o que a mãe fala, ele fala: olha, vai para casa, daí a 3 meses, traga o garoto de volta e eu vou conversar com ele. A mãe fez isso, dali a 3 meses ela voltou com o menino. O Gandhi olha para o menino e fala: meu filho, você não deve comer açúcar, porque comer açúcar faz muito mal para você. Não coma mais açúcar. A mãe olha para o Gandhi e fala: mas por que você não disse isso há 3 meses atrás? E o Gandhi responde: porque há 3 meses atrás eu comi açúcar. Olha só o que essa resposta do Gandhi está de acordo com o ensino de Jesus, da trave, né? Como é que eu vou tirar o argueiro do olho do meu irmão se a trave continua no meu olho? Foi o que o Gandhi fez. Como é que ele podia dizer para o menino não comer açúcar se ele comia açúcar? Então ele passou durante 3 meses pelo processo de se reeducar no sentido de deixar de comer açúcar, ver as dificuldades que implicam o adquirir um novo hábito e a deixar um hábito antigo para depois ter moral para conversar com o menino. E isso é muito importante, porque às vezes nós achamos muito fácil que o outro abandone um determinado hábito, mas quando a gente percebe a dificuldade em nós, aí a gente vai entender a dificuldade do outro. Olha só quanta coisa, né, está implicado nesse ensino, né, que implica a maledicência. Então, nesse texto primeiro do Bezerra de Menezes, ele vai dizer que ele vai dizer também que a palavra deve ser usada com muita sabedoria, porque além dela poder elevar o padrão vibratório do ambiente, ela é um lampadário, ela pode funcionar como luz, ou seja, iluminar o ambiente, né? Porque quando a gente eleva o padrão, aquilo abrange todo o ambiente. Olha que bonita essa imagem, né? O lampadário, e me faz lembrar daquela passagem da candeia, de não colocar a candeia debaixo do alqueire, mas ela deve ficar acima para ela iluminar todo o entorno.
Bom, esse é o primeiro texto. E no segundo texto, o Bezerra, ele vai utilizar de várias situações antes de dizer que ele está se referindo à maledicência. Então ele diz assim, que ele vai falar que ele está falando sobre um grande veneno, um veneno sutil, quer dizer, ele é subreptício, ele vai penetrando, né, a conversação, aparentemente sem maiores consequências, mas ele vai dizer que ele é um grande mal e que nós devemos evitar isso pelas consequências que isso traz para os outros e para nós. Ele vai também chamar esse mal de vírus. O que é o vírus? O vírus é um vírus que causa doença, né? E é justamente isso que ele fala. Ele alcança os departamentos do espírito, é a expressão que ele fala, quer dizer, ele não é um vírus do corpo físico, ele é um vírus da alma. E reduz as nossas vidas a escombros, porque ele destrói escombro, né? Imagina numa situação de guerra, né? O ambiente todo destruído. Então, esse vírus destrói o ambiente, destrói a nossa mente, destrói a nossa alma, destrói a vida daqueles que são alvo da nossa maledicência. E é quando ele fala que esse vírus, né? Esse mal é um veneno, é um grande veneno. E que então nós devemos evitá-lo de toda forma. E ele termina assim: se olharmos no espelho das civilizações estarrecidos, veremos refletida a imagem da maledicência, destruindo impiedosa os campos da vida humana. Há milênios que o ser humano vem repetindo este mau hábito e causando muito mal com isso. Bom, se gostaram desse vídeo, dê um joinha, compartilhem e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.